Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário. Hoje eu vim continuar falando do CPC, do Código de Processo Civil, do julgamento conforme o estado do processo, né? Se ele deve aí ser extinto ou não, ser julgado parcialmente, o que tem que acontecer com o processo. Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada aí na playlist do CPC, né? Que eu já falei várias coisas, falei de petição inicial, de revelia, de audiência de conciliação e mediação, de contestação, impedimento dos juízes e das pessoas que trabalham na justiça, né? Também tem uma playlist aí do Código de Processo Penal e também do Código Penal aí para você que vai fazer o concurso do Tribunal de Justiça. Então tem muitas dicas, muitas coisas legais aí, não deixe de conferir os vídeos anteriores aí para gabaritar nesse concurso do Tribunal de Justiça. Então vamos aí para a lei seca. Como eu faço nos vídeos anteriores, a gente lê a lei e depois a gente faz umas questões no final para assimilar o conteúdo. Então vamos ler aqui nessa apostila de legislação, lembrando que essa apostila ela está no meu drive, né? Eu fiz um vídeo aí só para divulgar, coloquei o link no vídeo para divulgar essa apostila. Se você ainda não tem a lei seca, ela está de forma gratuita para você baixar aí no vídeo que eu vou deixar no final desse vídeo, tá? Então, falando do capítulo 10, do julgamento conforme o estado do processo. Então, a gente vai falar da seção 1 da extinção do processo. Quando o processo é extinto, né? Artigo 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485 e 487, inciso 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. E aí ele proferirá uma sentença de extinção do processo. O artigo 485, ele fala das causas que serão sem julgamento do mérito. Então, eu vou ler daqui a pouco para vocês. E o artigo 487, ele fala aqui, do julgamento do mérito, mas é nos casos de decadência ou prescrição, ou aquelas decisões que homologar reconhecimento da procedência do pedido ou homologar a renúncia, tá? Então, vamos ler aí o artigo 485, que ele diz? Ele diz: o juiz não resolverá o mérito quando 1. Indeferir a petição inicial, 2. O processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes, 3. Por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, 4. Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 5. Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou coisa julgada. 6. Verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. 7. Acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência. 8. Homologar a desistência da ação. 9. Em caso de morte de parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. E 10. Nos demais casos prescritos neste código. Então, nesses casos aí que é do artigo 485 e no caso do artigo 487, inciso 2 e 3, o juiz ele proferirá aí sentença de quê? De extinção do processo. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Então, por que eu coloquei em vermelho o agravo de instrumento? Porque é o que a banca provavelmente pode cobrar desse assunto. Perguntar aí se tiver parte, se for parte do processo extinto, qual que é o recurso? E aí você vai saber que é agravo de instrumento, tá? Seção 2. Do julgamento antecipado do mérito.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. 2. O réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344, qual que é esse efeito? É o que a gente viu no vídeo anterior, que é o efeito de ser considerado verdadeiros o que o autor alegou. E não houver requerimento de provas, então não precisa ir de prova, o réu foi revel e foi considerado verdadeiro e não precisa de necessidade de mais provas, né? Então, além do que o autor já colocou na petição inicial. Então, nesse caso, pode ter o julgamento antecipado do mérito. Seção 3. Do julgamento antecipado parcial do mérito. Então, lá a gente acabou de falar do julgamento antecipado. O julgamento todo vai ser antecipado. E aqui na seção 3 parte vai ser antecipado o mérito, né? Parcial do mérito. Então, vamos supor que o autor alegou lá na petição inicial, ele alegou 3 coisas, mas uma coisa o juiz vê que realmente não precisa de prova e que pode ser, aquela coisa já pode ser julgado o mérito, então ele vai julgar parte da petição inicial, né? A parte dela vai ser julgado o mérito e as outras 2 aí vai continuar com o processo. Então, no artigo 356, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, 1. Mostrar-se incontroverso, 2. Estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355, que foi o que a gente acabou de ler lá, que não precisa de prova, que o réu foi considerado revel. Então, se mostrar incontroverso, ele vai julgar aí o mérito, vai dizer que é improcedente. Agora, se for no caso aí do artigo 355, ele pode julgar procedente ou improcedente, dependendo aí do assunto, mas ele já vai julgar o mérito de parte do pedido, né, da petição inicial. Parágrafo 1º. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. E parágrafo 2º diz: a parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra esse interposto. Mesmo que tenha aí o recurso interposto contra essa decisão, a parte ela já pode liquidar ou executar essa obrigação, tá? E aí depois, se for reconhecido o recurso, aí o autor provavelmente vai ter que devolver, né? Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, que é essa aí da parte de liquidar independente de caução, mesmo que haja aí o recurso, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Então, se teve aí o trânsito em julgado, a parte não entrou com processo e aí transitou em julgado, essa execução aí que ele liquidou, o executor, já será definitiva. Parágrafo 4º. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. Então, não precisa ser nos autos principais. Pode ter aí um incidente de cumprimento de sentença, por exemplo, um incidente de cumprimento, né, para um auto suplementar para ter essa liquidação. A requerimento da parte ou a critério do juiz, né, nesse caso. E o parágrafo 5º diz: a decisão proferida com base nesse artigo, ela é impugnável por agravo de instrumento. E qual que é o artigo? É quando o juiz decide parcialmente. Então, falou de decisão parcialmente do mérito, é agravo de instrumento. Tanto lá na sessão anterior que nós lemos aqui, né, que cabe agravo da decisão que for apenas de parcela. Então, falou de parcela, é agravo de instrumento. Seção
4. Do saneamento e da organização do processo. Artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, né, que aí foi tudo que a gente leu até agora, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, 1. Resolver as questões processuais pendentes, se houver. 2. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de provas admitidos. 3. Definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373, a quem cabe provar, né? Se é o autor, se é o réu. 4. Delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. 5. Designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento. Então, ele vai continuar o processo, né? Se não for caso de julgar o mérito antecipado, se não for caso de extinção do processo, ele vai continuar, vai aí delimitar as questões, vai ver o ônus da prova, vai ver aí quais as questões relevantes, designar a audiência de instrução e julgamento, se necessário. E aí o parágrafo 1º é o que pode realmente cair em questão. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou de solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias. É prazo comum, tá, gente? Não é prazo de um, prazo de outro, é um prazo comum de 5 dias, findo o qual a decisão se torna estável. Parágrafo 2º. As partes podem apresentar ao juiz para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se refere o inciso 2 e o 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Parágrafo 3º. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar a audiência. Então, aí não é poderá, ele deve, né? Ele deve designar uma audiência para o saneamento, seja feito em cooperação com as partes. Oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Então, teve aí complexidade na matéria de fato ou de direito, o juiz ele tem que designar uma audiência para esse saneamento, para tirar todas as dúvidas, né? Parágrafo 4º. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhável, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias, para que as partes apresentem rol de testemunhas. Cuidado para você não confundir isso daí com um vídeo anterior que eu fiz, que lá dizia que para corrigir os vícios sanáveis ou as irregularidades não podia ter um prazo superior a 30 dias. Aqui é caso de prova testemunhável. Então, precisou de produção de prova testemunhável, o prazo ele não vai ser superior a 15 dias, tá? E para quê? Para que as partes apresentem o rol de testemunha. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, lá quando for complexo a matéria de fato de direito, aí o juiz vai designar uma audiência, né? As partes devem levar nessa audiência o respectivo rol de testemunhas. Parágrafo 6º. O número de testemunhas arroladas, ela não pode ser superior a 10 testemunhas, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. Então, se só tem um fato a ser provado lá, é só 3 testemunhas. Mas se tem vários fatos, ou até, sei lá, vamos supor uns 10 fatos, o máximo vai ser 10 testemunhas, não pode ser superior a isso. Vamos para o próximo.
Parágrafo 7º. O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Eu lembro até que teve aí um caso aí nas notícias, falavam do julgamento do Lula lá, que tinha um monte de testemunhas. Não lembro direito aí, mas eu lembro de ter visto alguma coisa na televisão que o juiz ele limitou o número de testemunhas, porque senão ia ficar muito protelatório, né? Então ia ficar bem complexo, ia só adiando até ouvir todas as testemunhas. Então, é o que diz aí, o parágrafo 7 diz: o juiz poderá limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Parágrafo 8º. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer desde logo calendário para sua realização. E parágrafo 9, as pautas deverão ser preparadas com um intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. É isso, vamos aí para as questões, para a gente memorizar esse conteúdo. Deixa aí seu like enquanto isso para dar aquela força para o canal, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos então para as questões. Número 1. É para procurador de 2016 da Banca Vunesp. Sobre as disposições do atual Código de Processo Civil acerca do julgamento antecipado do processo, assinale a alternativa correta. Letra A. A decisão que julga antecipadamente o processo é una e tem natureza jurídica de sentença. Quando ela fala que é una, eu já fico meio desconfiada. E por quê? A gente não leu nada disso até agora. E a banca, ela traz muito a letra de lei. Então, eu sempre vou procurar algo que esteja dentro da letra de lei, dentro do que eu li, tá? Apesar dessa prova aí ser para procurador. Letra B. É possível ser realizado o julgamento parcial do mérito apenas se houver pedidos que se mostrem incontroversos? Não é apenas, né? Nós vimos um monte de causas aí que pode ser julgado aí antecipadamente o mérito. Letra C. Se houver julgamento parcial do mérito, a natureza jurídica da decisão permanece como sentença e pode ser atacada com recurso de apelação? Não, nós vimos quando é antecipado, é agravo de instrumento, né? Não é apelação, por isso que ela está errada. D. Mesmo ocorrendo o julgamento parcial do mérito, a liquidação ou a execução só poderão ser propostas com a sentença final? Não, nós vimos que independente de ter recurso, já pode aí, se teve o julgamento parcial do mérito, ter essa liquidação ou execução, né? E, inclusive, aí pode ser feito apartado aí em um processo suplementar, né? Então, ela está errada, a alternativa D, né? Então, vamos para aí. Se o réu for revel e ocorrer os efeitos da revelia, que é ser considerado verdadeiro aí o que o autor alegou, né? Não havendo requerimento para a produção de outras provas, o juiz poderá proceder ao julgamento antecipado do mérito do processo, e foi o que nós acabamos de ler, a letra de lei, letra E é o nosso gabarito. Eu sempre procuro o que realmente eu li, o que realmente foi, porque apesar de ter aí várias outras coisas suplementares à lei, a Banca Vunesp ela vai trazer o que está escrito na lei, tá? Parágrafo 2º. Havendo julgamento antecipado parcial do mérito, o recurso cabível para a parte interessada é apelação quando julgada a ação toda, sem preclusão do julgamento parcial, pedido de reconsideração, agravo retido ou agravo de instrumento. E nós lemos aí, quando tem esse julgamento parcial, antecipado, ele cabe agravo de instrumento, é o recurso aí cabível. Então, é o que tem chance de cair aí no concurso, né, na minha opinião.
3, vamos para 3. O saneamento do processo é proferido pelo magistrado, porém, as partes podem colaborar pedindo esclarecimentos ou ajustes. Letra A, no prazo de 5 dias, primeiro para o autor e em seguida para o réu? Não, porque nós vemos que é um prazo comum para as partes, né? É 5 dias sim, mas é comum para as partes. Letra B, no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável? Perfeito, foi o que nós lemos na lei. Letra B é o nosso gabarito. Letra C, até o começo da instrução? Não. Letra D, caso tenha sido determinado perícia até o oferecimento dos quesitos? Não. Letra E, até a audiência de saneamento? Não. Nós lemos que é num prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Então, a letra B é o nosso gabarito. Tá aí, número 1E, 2E e 3B. É isso. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like se você curtiu, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa aí nos comentários o que você está achando dos vídeos, quais as dúvidas que você tem, pode me mandar também no direct no Instagram, @DianaLoucena. Até o próximo vídeo e vamos que vamos para gabaritar a legislação nesse concurso do Tribunal de Justiça. Até o próximo vídeo, gente!